Olá, bom dia. Estamos agora iniciando a nossa live que está virando uma tradição aos domingos. E gostaria de fazer agora um teste. Estou vendo aí o Pietro e outras pessoas. Francisco, olá Pietro, olá Francis. Então, como você está me ouvindo e como está a imagem? Me dá um feedback, por favor. Bom dia, Pietro. Bom dia, Francis. Rose. Olá, Rose, querida. Bia Fiorentini, tudo bem? Oi, Ivana, querida. Bom dia. Então, gostaria que você me dissesse como é que está ouvindo e como é que está a imagem, se está clara. Bom dia, Marcele. Ótimo. Então, vamos começar. Oi, Ali, tudo bom, querida? Paulo Nóbrega, meu amigo, colega de turma, prazer, seja bem-vindo. Bom dia, Ali. Então, a conversa de hoje, ela vai ser sobre a ayahuasca e o Instagram, ela limita em 1 hora. Então, a gente precisa parar às 10h50, de tal maneira que a gente possa gravar no YouTube para assistir posteriormente, ficar gravado. Então, a nossa ideia hoje é a seguinte: esses primeiros 50 minutos, de 10 horas até as 10h50, quando a gente encerra, é uma explanação como se fosse uma aula. E aí eu encerro às 10h50, salvo o vídeo, a live, e aí eu abro novamente às 11 horas, só para perguntas e respostas, porque eu tenho certeza que existem muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas respostas. Então vai ficar assim. Então a partir de 11 horas a gente volta, quem puder continuar, e aí vai ser só um bate-papo, né? Para tirar as dúvidas, esclarecer perguntas, etc. Tá combinado assim? Então a live de hoje ela vai ser a primeira parte de agora até as 10h50. Depois a gente faz um intervalo, recomeça às 11 horas só com perguntas e respostas sobre a ayahuasca. Tá combinado? Então vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia e gratidão por participarem. Então, a ayahuasca é apenas só para dar uma introdução rápida, como vocês sabem, tem muito material já na internet, né, centenas de sites. Ela é composta de duas plantas, né, nativas da Mata Amazônica, que é o mariri e a chacrona. A chacrona é uma folha, o mariri é um cipó. Ele é milenar, né, recebido do espírito, né, da floresta para os povos nativos. Existe muita pesquisa científica em todo o planeta, né? No Brasil se destacam a Universidade de São Paulo e também o Instituto lá da Universidade no Rio Grande do Norte, mas existem pesquisas em quase todos os países. E ela não é pesquisada pela indústria farmacêutica porque não interessa, porque ele é um produto da natureza e não pode ser patenteado. É um direito cultural dos povos nativos. Então, não existe, vamos dizer assim, uma pesquisa científica de interesse comercial, né? Apesar disto, ela tem se expandido exponencialmente em todos os países, né? O Brasil principalmente e também em alguns países da Europa. Ela é uma medicina de cunho religioso. Então,
o seu uso oficial é apenas para questão de religiosa. Eu comecei a minha experiência, minha jornada com a ayahuasca em 2006. Naquela época eu frequentava o espiritismo kardecista e frequentei por algum tempo o Daime, o Santo Daime, né, com seus inários maravilhosos. Depois fui convidado por um amigo, de colega de turma, lá em João Pessoa, na época quando eu morava lá, e ingressei na UDV, União do Vegetal. Fiquei lá cerca de um ano, né? E na UDV são as chamadas, né? As chamadas que produzem a vibração. E quase que em paralelo, através de um casal de amigos lá em João Pessoa, eu comecei a fazer parte do núcleo da Divina Luz, né, que participo hoje, né, a nossa ayahuasca, que a gente usa aqui no Instituto Pleiades, em Recife, ela vem da núcleo da Divina Luz, em Porto Velho, Rondônia, a qual eu sou oficialmente associado, né. Então, a partir desse momento de 2006, eu comecei a fazer as experiências, né, como um discípulo, né, dessas igrejas. Eu tinha vivências fantásticas, né, naquela época, continuo tendo. Não gosto do sabor da ayahuasca, eu não tenho lá muito sabor, muito sentido do sabor, mas eu não gostava do sabor. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, eu recebi um convite para participar de uma cerimônia, eu lembro bem da data, 20 de junho de 2006. Era junto com os professores da Europa, e era uma vivência às 8 horas da manhã. Então eu recebi esse convite e disse, olha, não, muito obrigado, mas eu não gosto do sabor da ayahuasca e não vou tomar ayahuasca no café da manhã. Então o que aconteceu? Eu acordei naquela manhã sentindo o perfume de ayahuasca. Então eu encarei isso, né, como um chamado e fui a essa experiência. E ali eu tive a primeira revelação. Até aquele momento eu vinha numa busca sobre qual seria o propósito da minha encarnação, né? Eu tinha e tenho, né, apesar que já tenho muitas respostas, mas a gente sempre está numa busca constante da expansão da consciência e da evolução espiritual, a nível da alma. Então, nessa experiência, nessa cerimônia, num apartamento, no 7º ou 10º andar, bastante alto, em João Pessoa na época, a pessoa colocou uma música celta, que eu nem conhecia a música celta na época, estava desconectado disso, era um CD de Enya, famosa mística, vamos chamar assim, tem lindas músicas celtas. E eu estava já no efeito da ayahuasca, quando começou a tocar a música. E nesse momento, eu já estava na força da ayahuasca, no nível do astral, depois eu vou explicar os níveis de consciência que você pode acessar no astral, e eu voltei cerca de 1000 anos a uma encarnação anterior, onde eu estava sendo queimada, eu era uma mulher na época, como uma bruxa.
Provavelmente na Escócia, na Irlanda, que ali é onde havia maior concentração de celtas, né? As almas celtas são almas muito evoluídas e originárias das Pleiades, como são os Cherokees, os Incas, os Maias, os Essênios e tantos outros. Então, nesta lembrança, eu estava sendo queimada viva numa fogueira, né, pela Inquisição, Santa Inquisição da Igreja Católica, como uma bruxa, e chorei muito, liberei aquela emoção, né? Então, a primeira lição que a gente tem com a ayahuasca é a seguinte: a gente está num estado de consciência presente, né, de vigília, como agora que nós estamos aqui vivemos acordados, entre aspas, a gente vive no mundo da matéria, no mundo da terceira dimensão. Quando a gente dorme, a gente entra no plano astral, na quarta dimensão, 4D. E você entra literalmente no tempo. Pela ciência, o tempo é a quarta dimensão, né? Na física clássica newtoniana, espaço e físico são separados, como vocês sabem, pelas equações matemáticas do Newton. Mas com a teoria relativista de Albert Einstein, de 100 anos atrás, o tempo é um contínuo da terceira, então ela forma uma continuação. Eu estou rindo aqui porque a pessoa que eu participei dessa reunião, o apartamento dela, ela está aqui presente, assistiu a essa live. Bom, então, na cerimônia de ayahuasca, você tem a possibilidade, e é muito fácil, de você entrar, aumentar a sua vibração e entrar no plano astral, que é um plano normal, que a gente vai todas as noites quando a gente dorme. E quando a gente desencarna, né? A gente vai, a nossa alma, os nossos corpos sutis, vai para o plano astral. Então, aí vem a primeira grande lição da ayahuasca. Porque o plano astral é o plano do inconsciente, né? Você sabe que todas as terapias, psicologia, Freud, Jung, regressão de memória, tudo isso tem um propósito de acessar o nosso inconsciente, que ele paira no nosso corpo emocional, que nós temos, as nossas emoções. Então, para dar um exemplo prático, né, você sabe que talvez até alguns de vocês tenham processos de fobias, né? A fobia, ela tem uma origem, muitas vezes por exemplo, uma fobia de cobra, ou de barata, ou de ambiente fechado. Pode ser consequência desta encarnação, da presente encarnação. Mas ela pode ser consequência de vidas passadas, que está no seu inconsciente. Então, por exemplo, naquela vivência que eu tive, né, lá na casa da Francis, no caso, revelando, né, o nome, eu acessei um trauma que eu tive há cerca de 1000 anos, como naquela fogueira. O fato de você desencarnar ou vivenciar uma experiência não significa que ela vai gerar um trauma. Você pode acessar aquilo numa boa, como se diz, né? Nós somos especialistas
em desencarne, em morrer. Nós somos doutores em morrer. Nós morremos milhares de vezes. Eu, pessoalmente, lembro de 8 encarnações. Então, eu nem discuto encarnação. A pessoa que não consegue entender a encarnação, ela está fora da realidade da ciência da vida, né? É uma questão de crença que precisa evoluir, simples assim. Então, a gente carrega esses traumas, e o trauma, ele sempre traz o medo. O medo é a pior doença que existe nesse planeta. Então, o medo, ela faz cair a sua vibração, a vibração do seu campo áurico. Nós somos um gerador magnético, como se fosse uma estação de rádio. Então, para você acessar sua consciência nos estados mais elevados, que é o da 4ª dimensão, que é o estado de dualidade, né? de vigília e sono, ou quando desencarna. Então esse é o estado normal, só que as pessoas não lembram. E aí entra uma questão de manipulação religiosa, que eu já falei tantas vezes sobre isso, não vou aprofundar aqui, que a pessoa ela perdeu o contato com a sua essência de suas vidas passadas. Então, retomando aquela experiência de 20 de junho de 2006, quando eu chorei e liberei aquele trauma, e eu lembro bem, né, que a Franci trouxe para mim um copo d'água, preocupada porque eu estava chorando tanto, e eu falei, não, está tudo certo, está tudo tranquilo. Então, a partir daquele momento que eu liberei aquele trauma, perdoei, né? Então, eu me conectei ao eu superior. Foi a segunda vez. A primeira vez foi em 1987. 11 de fevereiro de 87, que eu não vou entrar em detalhe, posso até abordar numa outra oportunidade. Então, eu me reconectei ao meu eu superior e fiquei cerca de 1h30 sentado na cadeira, nessa conexão ao espírito, que é um nível da 5ª dimensão, já acima do mundo da dualidade, né? É você acessar a sua essência divina, o seu Deus, o seu Cristo interno. E ali eu vinha já há muito tempo numa busca de qual seria a minha missão, né? Eu fazia a grande invocação, fazia a oração de São Francisco de Assis e perguntava qual a minha missão, o que eu estou fazendo aqui, né? Nesse planeta. E aí, naquela data, pela primeira vez, eu me conectei com seres de luz, os pleiadianos, que são seres angelicais, anjos, né? Consciências, nós somos consciências também, né? Tudo é consciência. E eu recebi o download de frequência de luz, que é uma terapia que muitos de vocês conhecem, muitos são terapeutas. Nós temos mais de 1000 terapeutas espalhados em vários países. Então, ela é uma terapia pleiadiana que muito simples, né? Que a gente de trabalhar, você invoca os seres de luz. Então, naquela época, na primeira fase de frequência de luz, a gente invocava os pleiadianos, né? E os cherokees, que são entidades do plano astral, que fazem proteção, que fazem limpeza emocional, né? Do nosso corpo astral. Então, o meu respeito e a minha honra que eu tenho pela ayahuasca é imensa. Eu defiro, faço
uma diferença, vamos dizer assim, com a maioria das religiões que usam ayahuasca, que elas transferem o poder para a ayahuasca, né? Eu não faço isso. A ayahuasca é um instrumento a serviço, é um instrumento divino a serviço do ser humano. Então, não existe, não podemos transferir o nosso poder para nada e nem para ninguém. Porque se você transfere o seu poder para uma religião, para um guru, para uma organização, para um chá, para qualquer coisa, você não se conecta ao seu eu superior, que é o destino de cada ser humano. Então, mas eu desconheço qualquer instrumento terapêutico, psicológico tão poderoso como o chá da ayahuasca, usado da forma correta, como uma cerimônia de cura e de expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? É o que o próprio nome diz. É você conscientemente acessar o seu plano astral e acessar o seu divino espírito, o seu eu superior, o seu aspecto supramental, né? É o seu Deus interno, como disse o Mestre Jesus, vós sois Deus. Então essas foram os inícios das minhas experiências com a ayahuasca com relação à purificação. A gente falar um pouquinho de purificação, né? A gente não tem autoconhecimento, porque você só tem autoconhecimento se você acessa o seu inconsciente, o seu lado oculto, que você acessa enquanto você dorme, né? Quando a gente dorme, a gente lembra de vidas passadas, principalmente dos traumas, das coisas que não ficaram bem resolvidas, né? Então, como eu mencionei, nós morremos milhares de vezes. Você só vai criar trauma daquela morte que não foi bem resolvida. Eu lembro de mortes, de assassinatos, onde eu fui assassinado, né, numa boa, tranquilo, subi sem nenhum problema. A morte é uma libertação, na verdade. A morte é a última nossa grande aventura, né? Eu adoro a aventura. É pela aventura da busca do espírito que a gente evolui. E você só pode participar dessas aventuras, né, que a vida é uma aventura, se você não tiver medo, né? Não é ser irresponsável e se expor de qualquer maneira. Então, dando sequência a essa partilha, né? Então, em 2006, nasceu a terapia de frequência de luz, que temos aqui o nosso livro, né? Que parece que está invertido o título, que nós já mencionamos. Bom, então, o que aconteceu com a humanidade atual é que ela desconectou do seu eu superior por N razões, que a gente já tem falado e, em outra oportunidade, a gente pode aprofundar mais esse assunto. Então, a pessoa que vive no mundo da matéria, da 3D apenas, ela é como se fosse uma pessoa cega. Ou então, vamos dizer assim, ela enxerga apenas em preto e branco, né? Ela tem uma mutação genética, imagina uma ilha com uma mutação genética e todo mundo só enxerga preto e branco, que seria o mundo da matéria. E aí chega uma pessoa que não tem esse problema genético nessa ilha e diz, não, existem cores, existe o arco-íris, existe isso. As pessoas não vão acreditar, vão achar que ele está mentindo, está inventando, provavelmente vai ser morto. É como a história da famosa o mito da caverna de Platão, né, onde as pessoas estavam enxergando apenas as sombras do que estava acontecendo fora da caverna e achavam que aquelas sombras esporádicas
seriam a realidade, né? Então, a ayahuasca, pelos seus processos, né, ela gera a possibilidade, e aí eu estou falando das minhas cerimônias, né, porque as cerimônias elas variam muito de uma igreja para outra, né, por exemplo, os inários do Santo Daime, as chamadas da União do Vegetal e do núcleo da Divina Luz, porque a ayahuasca ela funciona como um catalisador. O catalisador é uma substância que acelera um processo, né? Então, a gente tem aqueles produtos químicos, né, de uma cola dura e um líquidozinho. O líquido é o catalisador. Então, na hora que você derrama, mistura o líquido do Super Bonda lá, ele rapidamente endurece. Então, nós temos muitas enzimas no nosso organismo, né, milhares de enzimas que funcionam como catalisadores para ajudando o nosso processo digestório. A ayahuasca, ela faz o mesmo papel. Ela amplifica o seu estado vibracional. Se você já está num processo vibracional mais elevado, quando você toma o chá depois de cerca de 40 minutos, 1 hora, você entra no astral. Essa é a primeira fase. O alto astral é lindo, né? A gente tem percepção do astral nas mandalas, nos fractais, na geometria sagrada. Você sabe que é de uma beleza indescritível, né? Coloridas numa dinâmica, né? A natureza está sempre se movimentando. Você pode até acessar ainda no astral seres de luz, imagens arquetípicas. É interessante compreender isso, né? A imagem arquetípica é uma criação sua. Eu, por exemplo, eu tive contato com a Mãe Maria, né? Numa das vivências que não foi nem com a ayahuasca. E essa imagem da Mãe Maria, Mãe de Jesus, que eu tenho a maior conexão com ela apareceu para mim porque eu tenho uma conexão arquetípica com a Mãe Maria, que para mim são as Pleiades. Mas se eu fosse um budista, não ia aparecer a Mãe Maria do cristianismo, ia aparecer a Kuan Yin, que é o equivalente arquetípico, né, da Mãe Maria. Então você pode até acessar níveis muito altos de consciência no plano astral. E aparecem as imagens muito lindas, expande muito a sua parte sensorial, a sua visão astral, a visão energética, você vê as energias com muita facilidade, muito lindo. A sua audição, né? A gente faz cerimônia aqui no Instituto Pleiades, dentro de uma tenda onde tem um vórtice sagrado com cristais, etc. No meio da mata, né? A Mata Atlântica nativa, uma área de preservação ambiental. Quem quiser assistir, entre no nosso site chamado Instituto Pleiades, tudo junto, .org. institutopleiades.org. Você vai ver as fotos de lá, vai ver tudo. Então, existe toda essa expansão sensorial, visual, auditiva e energética. As pesquisas neurológicas, científicas, conduzidas por vários institutos, né, que eu já mencionei, tipo USP e Universidade do Rio Grande do Norte e outros institutos internacionais, fazendo mapeamento por PET,
mostra que existe ativações neurológicas da área do pré-frontal, do occipital e aqui atrás da visão, parietal e occipital. Então, essas áreas aumentam as conexões sinápticas. Então, você fica muito mais perceptivo. Estas sensações, essas visões, nós perdemos. A gente tinha, né? Nós tínhamos isso como um estado natural do ser humano. À medida que a tecnologia e as manipulações das trevas foram aumentando, a gente foi perdendo a sensibilidade e ficou reduzida a um ser aprisionado numa matrix, só vivendo os 5 sentidos físicos, controlado por sistemas de crenças obsoletos, etc. Eu não vou entrar em detalhes, já falei sobre isso em outras oportunidades. Bom, quando você, numa cerimônia de ayahuasca, tem a possibilidade de acessar o eu superior, você entra num vácuo. Seria o que se gosta de chamar de vácuo quântico, né? É um vácuo que não é vácuo do ponto de vista da ciência física, mas é um vácuo que tem tudo. Este vácuo, ele começa na 5ª dimensão, que é o nível do nosso espírito, do eu superior, do supramental, do plano da unidade. É o estado de iluminação e que é um direito de todos desgraçados, de todo ser humano. Um dia todos nós chegaremos lá, né? É por isso que a encarnação ajuda, né? Porque tem muitas pessoas aí que fazem barbaridade e depois tem que purificar, né? Por algum tempo e acessar o seu espírito e acordar, né? Então, nesse estado de iluminação, vamos dizer assim, desperto, que você se conecta ao seu Cristo interno, que vem para o coração, você desaparece as imagens, não tem imagem. O que tem é uma clareza mental, é uma sabedoria que você consegue compreender um Buda e a mensagem de um Jesus. Porque você está bebendo na mesma fonte, ou no início da mesma fonte que eles beberam. Isso traz, e isso está flutuando acima da dualidade, que é a 3ª dimensão, 4ª dimensão que nós já falamos. E você entra no plano da unidade cósmica, vibracional. Em termos astronômicos, este plano, o primeiro plano, né, que a gente sabe da 3ª dimensão, é o plano da superfície de Gaia, da Mãe Terra. Nós somos seres da superfície. Existem consciências intraterrenas que complexo. Trigueirinho tem N livros sobre isso. Quem quiser se aprofundar nas cidades intraterrenas, eu recomendo cerca de 70 livros que o Trigueirinho tem, né? E áudio, etc. Então, a Lua, ela tem um papel como se fosse uma proteção cósmica, astronômica, vamos dizer assim, física, limitando a experiência de dualidade que a humanidade atualmente enlouquecida, né, em todos os aspectos, a Lua, na sua órbita, ela faz uma proteção ao mundo além da Lua, o mundo cósmico que recebe a influência diretamente do Sol. Então, analisando a Terra como uma prisão, que ela é, uma prisão para a alma, eu tenho muito lindo uma experiência de sementes estelares, que eu vou fazer uma live qualquer dia sobre isso, é que a nossa vinda da alma, por exemplo, da minha alma, das Pleiades para a Terra, é uma coisa
E é para todo mundo, isso acontece com todo mundo. Nós somos sementes plantadas na terra para vivenciar uma experiência nesse mundo de dualidade e livre-arbítrio. E aí, a Lua, então a Terra é essa prisão e a Lua é como se fosse a muralha magnética protegendo o cosmos das loucuras da humanidade. E aí o efeito do coronavírus ele é um efeito benéfico, porque muitas pessoas começam a se questionar o que é que está fazendo aqui nesse planeta e vai expandindo a consciência de alguma forma. Então, quando você se conecta ao seu eu superior, que já entra no mundo de unidade, que perde o livre-arbítrio, você tem amorosidade, tem clareza mental, tem poder, você está flutuando, a sua alma está flutuando acima da órbita da Lua, fisicamente falando. É por isso que tem um arquétipo da Mãe Maria que ela aparece sobre a Lua. Né? Você vê isso lá em Figueira de Trigueirinho e em outras imagens. Porque a vibração do arquétipo da Mãe Maria já está fora do mundo da dualidade. E o mundo da dualidade é o mundo do livre-arbítrio, que a gente faz o que quer, submetido à lei do karma, da ação e reação, né? Que é a lei da matéria. Então, quando você acessa o seu superior, eu já tive uma experiência que eu via a Terra de cima. Eu estava lá, isso foi a experiência de 1987, sem a ayahuasca. Então eu via a Terra de cima, eu me via dormindo, deitado numa rede, né? Então, essa experiência de reconexão ao eu superior, ela existe em vários caminhos, né? Você vai meditar no Tibete, por exemplo, né? Então, eu costumo dizer que uma boa cerimônia de ayahuasca, ela equivale a 7 anos de meditação no Tibete. Então, você, através de meditação, de yoga, de traumas, né? Às vezes um acidente, você se conecta ao seu superior. Então, o que é que fica claro nisso? Fica claro a transcendência, o corpo físico como algo temporário. Você sente o seu poder, né? O poder que Jesus falou, vós sois deuses. Uma clareza mental de uma sabedoria imensa, né? Que é o que a gente chama, que se chama de luz, né? A luz, descobriu a luz, acessou a luz. E para isto, a ayahuasca na cerimônia, porque veja bem, existe um fator importantíssimo que é o papel do facilitador, do xamã, do mestre da cerimônia na ayahuasca. Porque se você olhar em todas as igrejas, elas são canalizadas vibrações, e essas vibrações funcionam como ativadores, catalisadores, amplificadores vibracionais. Isso na união do vegetal é muito claro, né? Quando o mestre ele faz aquela chamada, ele leva você para o alto, né? E você acessa, tem as mirações e tem etc. Quando encerra também, ele esvazia a vibração, o campo magnético da cerimônia. Então existe toda uma ciência, né? No caso, nós temos mais 10 minutinhos. No caso das nossas cerimônias, que começou em 2006, ela é totalmente diferente do feito nas igrejas. Primeiro, a gente começou a receber e a lembrar vida passada como um xamã Cherokee. Os Cherokees e a maioria dos peles vermelhas da América do Norte usam o chá da ayahuasca, que é a partir do peyote, né? Que o que interessa como força de expansão da consciência
é o DMT, dimetiltriptamina, que vem da folha da chacrona misturada com o marili. Então, os Peles Vermelhas usam nas suas igrejas legalmente o sacramento do peyote, da ayahuasca. É por esta razão que existe legalmente nos Estados Unidos, um país que tem muita restrição com relação a drogas, as igrejas do Santo Daime e da União do Vegetal. E também tem alguns americanos que estão criando institutos rotulados de igreja usando a ayahuasca legalmente. Então, na nossa cerimônia de ayahuasca, que ela não tem fins recreativos, né? Ela tem um efeito através dos Cherokees no plano astral, durante a cerimônia que a gente invoca, eles mandam vibrações específicas que eu verbalizo, né? Sons guturais, que vai mudando inclusive, porque os Cherokees no plano astral, eles estão verificando, escaneando, vamos dizer assim, o campo áurico dos participantes. Então, na cerimônia, a gente pede para a pessoa colocar a intenção, né? Então, ela coloca a intenção, eu quero me libertar de depressão, sentimentos de culpa, etc, etc. Então, vem um som, através de mim, para agitar aquela vibração de emoção, de trauma, que está impregnada naquela pessoa. E geralmente fica na área do plexo solar, por isso que a pessoa vomita. Então, a pessoa nunca sabe da primeira vez, apesar que a gente faz uma dosagem pequena para a primeira pessoa, primeira experiência. Geralmente a pessoa recebe um presente, né? Ela vai para o astral, ela tem aquelas visões maravilhosas e tem alguns insights, sempre revelador. Então, mas ela colocando a intenção, ela, noutra sequência, ela pode ter vômitos. E eu vou dar um exemplo real. Isso eu observo, já fiz cerimônia em vários países. Isso acontece em todos os lugares. A mulher, ela tem a possibilidade do aborto, legal ou ilegal, não importa, não tem esse julgamento. Mas ela sempre gera um sentimento de culpa. Imagina uma garota com 18 anos, ou seja lá que idade for, ela comete um aborto. E ela vai participar de uma cerimônia com a ayahuasca com 50 anos, 60 anos de idade. Ela já colocou aquele seu sentimento de culpa no seu inconsciente, no porão do seu inconsciente. E fica fazendo anos de terapia e não consegue limpar. Mas quando ela toma o chá e entra no astral, que é o que aconteceu comigo naquela experiência que eu falei lá da queimada na fogueira, ela lembra perfeitamente da experiência do aborto, que aconteceu, por exemplo, 20 anos, 30, 40 anos atrás. E aquilo vem com uma força emocional que ela não sustenta, e aí ela vomita. Então o vômito, na realidade, é uma catarse benéfica divina. E eu sempre pergunto à pessoa, você sabe o que está vomitando? A pessoa diz, eu sei o que eu estou vomitando. E sei a cura que ela está gerando em mim. É uma libertação. Porque se a gente não se libertar das nossas culpas, dos nossos traumas, dos nossos medos, a gente não desperta. É por isso que tem uma ajuda agora, incluindo os seres de luz sirianos, que é o programa do MAP, que eu já falei 2, 3 lives sobre ela, onde você já pode entrar no YouTube
no meu YouTube, Eduardo Chianca, e você vai ver lá várias vivências várias lives sobre o MAP, o Movimento Ascensional Planetário, que é para ajudar. Bom, então, faltam só 10 minutos, eu vou encerrar agora, salvar isso aqui para a gente poder colocar no YouTube e ficar permanente lá, e volto daqui a 10 minutos, isto é, às 11 horas em ponto, a gente continua, e aí vamos fazer vocês organizam aí suas perguntas, escreve aí no seu texto e a gente vai respondendo, tá bom? E aí a gente pode até ter mais uns 50 minutinhos de bate-papo, que você já deve estar cansado de aula, tá bom, gente? Então, gratidão, até já. Volte daqui a 10 minutos com as suas dúvidas, perguntas e questionamentos. Questione à vontade, tá bom? Adoro quem questiona.